E aí, gente, como é que vocês estão? Vamos embora com o podcast de hoje para a gente falar um pouco do futebol brasileiro, da Copa do Brasil, para a gente falar um pouco de Olimpíadas e para a gente falar de seleção brasileira. Vencemos a Espanha e estamos na final olímpica. Cara, que grande momento! A gente vai repercutir essa fase da seleção com o treinador Arthur Elias. O que aconteceu da primeira fase com essa fase de mata? A mudança de comportamento, de postura. Será que tem a ver com a saída da Marta, né? Será que isso mexe com as questões táticas ou será que isso mexe com a questão anímica, né? O estado de espírito? A gente vai chegar lá, vamos também passar pelos jogos, pelos acontecimentos do dia olímpico e iniciar aqui o nosso podcast com a Copa do Brasil. Vasco da Gama venceu o Atlético Goianiense e com isso garantiu mais 4,5 milhões de reais. Faz o Pix CBF que a gente agradece. Faz o Pix que a gente agradece. O Vasco soma 13,4 milhões de reais em premiação com a competição, com a Copa do Brasil. Cara, assim, a gente fica falando do momento, né? Questões financeiras. O Vasco assume o controle da SAF, sai a 777, toda aquela preocupação que ela é natural, né? Que ela é legítima de o que vai acontecer. E a gente fica naquela de, poxa, será que é o melhor caminho? Será que não é melhor pacificar, tentar unificar? E a verdade é que está dando certo, né? Quando a pessoa entende de futebol, e mais do que isso, às vezes a pessoa entende até de futebol, mas ela está mal intencionada. Quando a pessoa entende de futebol e quando ela está bem intencionada, as coisas começam a caminhar por caminhos interessantes. Então aqui fica a nossa, óbvio que tudo que a gente fala aqui é momentâneo, ele é passageiro. A gente faz um recorte de momento, mas aqui neste momento, após essa classificação, eu já deixo o meu salve pro Pedrinho. Questionei muito? Sim, me preocupei demais, demais. E é normal. O torcedor que não se preocupou também tá falando mentira, ou não, ou não. De repente o torcedor fica naquela de pô, pior que tá, não fica. Vamos embora, né? Então, assim, deixo aqui o meu salve pro Pedrinho. Repito, a gente só vai conseguir fazer uma análise completa ao final da temporada. O que aconteceu, quanto ganhou, onde terminou na tabela, se sofreu, se não sofreu, se deu para brigar por título, se não deu. Mas aqui, neste momento, neste recorte de momento da temporada, a gente deixa o nosso salve. Porque as coisas estão caminhando de uma forma muito positiva, mas bastante positiva mesmo, tá? Ó, eu vou pular rapidamente que eu tô um pouco sem tempo, então a gente já pula para as Olimpíadas e eu aqui vou pular para os judocas, que eles chegaram ao Brasil, desembarcaram em São Paulo, no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, e tá aqui toda essa galera que trouxe muitas alegrias pra gente. A Bia aqui chegou, tem a sua medalha de ouro, encontrou o maridão, tem a sua medalha de ouro, tem a sua medalha de bronze por equipes. Cadê as medalhas? Aqui, ó. O William Lima, a medalha de prata, a medalha de bronze. Só alegria, imprensa lá, fãs também, familiares também. Aqui a nossa Larissa Pimenta. Então, cara, assim, sejam muito bem-vindos de volta às terras tupiniquins, ao nosso Brasil. Aproveitem bastante, curtam o momento. Eu tenho ouvido bastante nos, nos, nos programas esportivos os atletas, ex-atletas, falando, cara, assim, desfruta esse momento. Óbvio que existem uma série de compromissos que precisam ser honrados com patrocinadores, novos patrocinadores que virão. A gente sabe que o movimento nas redes sociais, especialmente se a gente falar da Bia, cara, assim, saltou em número de seguidores de uma forma vertiginosa. A gente sabe que uma série de patrocinadores vão aparecer, a vida deles já mudou. Então, assim, tem uma série de compromissos que você precisa seguir. Pô, é o momento de fechar bons contratos, sem dúvida nenhuma, que acabou, é muito recente, acabou de ganhar medalha, mas também tem que desfrutar.
é fundamental desfrutar. Tá aqui o Rafael Macedo, né? Teve aquela eliminação muito doída que a gente falou, pô, o que aconteceu? E ele com toda a sua humildade, pô, se os árbitros decidiram, é isso. Os árbitros decidiram, eles estão em vários árbitros, e se eles decidiram que é isso, é isso. Eu vou seguir minha vida, eu vou seguir trabalhando. De parabéns a postura, né? Eu fiquei, cara, cheguei a ficar arrepiado quando ele falou isso, porque eu tava de cabeça quente, tava louco com a arbitragem, o cara vinha e manda uma dessa. Falei, pô, aí me quebra. Falei, cara, mas a gente tá aqui esperneando, xingando o ar, xingando o mundo, e o cara vem e fala, pô, não, tá correto, tá correto. E é isso, cara. E é isso, não vou reclamar, vou seguir a vida, né? Gigante, uma postura gigante de um atleta gigante. Então, como eu falei, volto a repetir, é o momento, a Rafa aqui, né? A Kathleen, e é o momento que, poxa, vão aparecer patrocinadores, gente querendo, empresas querendo, né, deixar uma bênção, deixar uma ajuda, mas nunca esquecer de desfrutar, porque, cara, assim, é muita luta, ficaram um bom tempo se dedicando a este momento, né, das Olimpíadas, viajaram, ficaram longe de familiares, alguns levaram os familiares, mas assim, parte dos familiares, dos amigos, não todos. Então agora aquela saideira, comer o que quer, beber o que gosta, curtir alguns dias e depois retomar, né? Pô, vamos ver como é que tá os contratos aí de patrocínio, vamos fechar, vamos movimentar, porque o ciclo olímpico vai continuar, são mais 4 anos agora, não sei se todos têm a intenção e o objetivo de continuar no ciclo olímpico, acredito que sim, alguns talvez a Kathleen, não sei se estão nessa pegada de, pô, vamos seguir, vamos continuar, mas é uma boa hora de, pô, vamos buscar patrocínio, vamos buscar apoio para a gente seguir com a nossa carreira, para a gente continuar fazendo o que a gente gosta e para a gente continuar trazendo alegrias para o Brasil, tá? Vambora, vamos com o dia olímpico, a gente vai deixar o destaque para o futebol no final, tá? E aqui, três destaques que a gente queria levantar, o handebol, o basquetebol e o futebol. No futebol fomos bem-sucedidos, fomos muito felizes, tivemos atletismo, espetáculo, né? Esse jogo de Sérvia e Austrália foi qualquer parada, foi pro tempo extra, a Austrália estava vencendo o primeiro tempo de lavada e a Sérvia conseguiu virar. Grandes momentos que o basquetebol nos brinda com esses grandes momentos. Aqui o boxe, vamos de direto pro Brasil? Acho que a gente vai direto pro Brasil mesmo, né? Vamos direto pro Brasil, porque no handball era muito difícil a tarefa, a Noruega era muito favorita, as próprias atletas falaram sobre isso. 32-15, uma santa goleada. Mas, cara, assim, às vezes a gente vê muita gente que, poxa, caraca, né? Antes do jogo, antes da bola rolar, cara, vamos falar das três modalidades, tá? Vamos falar das três modalidades. Vamos falar de Noruega e Brasil, vamos falar de Brasil e Espanha no futebol e vamos falar também de, cadê aqui, ó, o basquetebol. Brasil e Estados Unidos no basquetebol. Antes da bola rolar, antes dos três jogos acontecer, o que aconteceu, né? O que aconteceu antes de acontecer o jogo? O que aconteceu? A galera já fica, pô, vamos perder, vamos tomar de goleada, né? Aqui um atleta da NBA já falou que ia ser 40 pontos de diferença e foi quase isso. Ele estava correto, eu falei sobre isso ontem. Muito provavelmente ele está correto. Ele está correto. No handball, pô, vamos encarar a toda poderosa Noruega. Vamos tomar de goleada. Poxa, é natural. Pô, Brasil e Espanha. Espanha campeã do mundo. Venceram a gente na fase de grupos tranquilamente. Vamos tomar goleada. É natural. É natural que a gente pense assim. É natural que o torcedor pense assim. E aí, cara, assim, uma coisa que eu fico com... cara, assim, eu confesso que eu fico incomodado. Me incomoda um pouco. Porque, assim, a gente vê esses jogos e aconteceram os jogos. E tirando o Brasil e Espanha, tudo que muito torcedor falou... É claro que tem torcedor maldoso, gente. Tem muito torcedor maldoso. Fala assim, Brasil, nós vamos perder mesmo, né? Nós estamos acostumados a perder, então nós vamos tomar pau. Tem muito torcedor que é maldoso, que fala na maldade. Mas tem muita gente que fala, cara, assim, na razão. Na razão, e fala assim, pô, não dá para vencer a Noruega, pô, não dá para vencer os Estados Unidos. Não temos condições de bater a Espanha.
A gente sofreu o caramba para passar pela França. Perdemos do Japão de forma humilhante. Perdemos da Espanha, sabe? E aí fica naquela de, poxa, qual que é o normal? O normal é a gente perder. Volto a repetir, tem muita gente que é maldosa? Tem muita gente que é maldosa. Ah, é Brasil, vamos perder, né? Vamos perder porque nós somos ruins. Mas tem muita gente que fala com a razão. E eu prefiro acreditar que muita gente fala com a razão. Eu prefiro acreditar que muita. Só que aí, após as partidas, a gente vê uma série de personagens, influenciadores, críticos, falando, cara, para de criticar, comecem a apoiar, comecem a apoiar. Gente, eu falo aqui, e aqui eu, no podcast, eu não sou passador de pano. Quem me conhece aqui, quem acompanha o nosso trabalho aqui, que são pouquíssimos amigos, mas quem acompanha aqui sabe que a gente não passa pano. A gente não passa. Quando tem que criticar, a gente critica. Não tem problema. Né? A crítica ela é natural. Para a gente crescer na vida, só a crítica fortalece. E aí depende de você. Depende se você vai querer agregar ou não. E você entender que existem críticas que não são críticas. Elas são maldade. Né? Então, assim, aqui a gente não passa pano. Nós não somos passador de pano. Eu não gosto dessa postura de alguns influenciadores, de alguns críticos de nós fomos lá, nós lutamos, você torcedor, ao invés de criticar, vocês têm que apoiar. Eu não sou dessa linha. Eu não sou dessa linha. Quando o Brasil vai entrar em quadra com os Estados Unidos e a gente fala, nós vamos perder, nós vamos tomar pau, nós vamos tomar de lavada, para mim, aqui, eu digo por mim, e eu acredito que muita gente pense como eu. Não é num tom de maldade. Não é num tom de maldade, é num tom de realidade. E a realidade é essa. Sim, nós não temos condições de bater de frente com uma seleção americana. E para mim tá tudo bem. Eu não vou ficar passando pano. Para mim tá tudo bem. Eu acho que a crítica é no sentido de, Confederação Brasileira, galera, é isso mesmo? A minha crítica é nesse sentido. E eu acredito que muita gente faça a crítica nesse sentido. Tem muitos maldosos, repito aqui, tem muita gente que vai na maldade, que vai para machucar. Mas aqui a minha postura é, e eu acredito que muita gente é assim, gente, galera, vocês que organizam o basquetebol brasileiro, vocês estão vendo isso? Vocês estão achando isso normal? Vocês estão achando isso legal? A gente tomou quase 40 pontos de diferença dos Estados Unidos e vocês estão achando isso legal? Cadê o incentivo? Né? Cadê o incentivo nas categorias de base, na garimpagem? Cadê os campeonatos nacionais e internacionais? Vamos promover, levar atletas do Brasil para jogar na Liga Americana, para eles se ambientar. Ali é a melhor liga do mundo, gente. Não adianta a gente ficar... a gente pode fortalecer a Liga Nacional e eu acho que dá para fortalecer muito mais. Ela está crescendo e ela pode ficar ainda melhor. Mas a gente sabe que a elite do basquetebol está nos Estados Unidos. Poxa, vamos pegar alguns caras, vamos tentar fazer um bootcamp dos caras lá, para eles aprenderem, para tentar draftar alguém na NBA, para que esse cara possa representar a gente. Não precisamos ter a seleção inteira nos Estados Unidos, mas precisamos ter alguns personagens lá, para que eles saibam como é que é o jogo lá, para que eles conheçam alguns caras, para que eles... Pô, dá para marcar o LeBron James. É difícil? É, mas se for assim, dá para marcar. Quando os Estados Unidos bate de frente com algumas seleções europeias, é jogo duro, porque os caras sabem marcar. Os caras sabem como... Não que o Brasil não saiba marcar, mas o Brasil não tem essa vivência. O Brasil não tem essa experiência. Então, a minha crítica aqui, quando eu digo assim, o Brasil vai perder dos Estados Unidos, não é num tom de maldade. Não é num tom... É num tom de... Gente, vocês estão achando isso normal? Vocês estão achando isso legal? Eu não acho isso legal. Nós vamos tomar pau dos Estados Unidos? Tá tudo bem. É isso que a gente pode fazer. É isso que a gente pode fazer. A gente pode melhorar. Mas não depende de mim. Depende de mim como torcedor de ir lá e de acompanhar e de torcer. E de apoiar para que ganhe visibilidade, para que aumentem os patrocínios, os contratos de patrocínio, para que fortaleçam as ligas com mais grana, com salários mais altos, com equipes mais competitivas. Isso, como torcedor, a gente pode fazer. Mas, além disso, se as entidades que organizam o basquete brasileiro... Eu não sou um empresário, eu não posso criar um time de basquete do nada. Se eu tivesse condições, eu faria isso, mas eu não tenho condições.
E outra, não adianta só eu criar um time de basquete e eu ser o melhor time do Brasil, porque não vai ter competitividade. Depende de outras pessoas criarem outros times com a mesma mentalidade que eu, para que a gente aumente a competitividade, o nível da liga, que já é forte, mas pode ficar melhor, e a gente evolua, e a gente consiga bater de frente com os Estados Unidos. Mas hoje não dá. Então, eu não gosto da postura de alguns influenciadores, eu falei de alguns, de alguns personagens da mídia, de ficar passando, tem que apoiar. A gente vai perder, mas tem que apoiar. Gente, não é questão de apoiar ou não. Eu vou torcer. Eu assisti o jogo, para mim foi entretenimento. E eu falei sobre isso antes da partida. É ir lá, curtir e aproveitar e degustar, porque eles vão poder ver de camarote como atuam as principais estrelas do basquete. As principais estrelas, não só dos Estados Unidos, mas mundial. Os caras são fora de série. Pô, eu vou poder ver como é que os caras jogam. E eu vou jogar contra eles. E eu vou aprender muita coisa. E aí, e tá tudo bem. Agora, passar pano, eu não concordo. Passar pano é dizer que, tá tudo bem. Vão brigar, vão lutar na raça e nada vai mudar. Se a gente vence os Estados Unidos, vai mudar alguma coisa no basquete do Brasil? Não, porque eu apoiei neste momento. Depois, eu não quero saber. Eu não vou assistir mais. Eu não passo pano. Eu não gosto de passadores de pano também. Não, não digo assim, não gosto, não é que eu não gosto da pessoa, não que eu não goste do personagem. Eu digo assim, não gosto dessa postura. Eu não gosto dessa postura. Perdemos dos Estados Unidos, perdemos mesmo. Perdemos mesmo porque nós não temos condições de bater de frente com os Estados Unidos. É legal? Me alegra o coração? Não me alegra. Não me, mas é isso que a gente pode fazer. E tá tudo bem, não tem problema. O que a gente tem que cobrar é, vocês que organizam o basquetebol, por que a gente não consegue bater de frente com os Estados Unidos? Não sou eu que tenho que dizer. Eu não joguei basquete, eu não sou especialista de basquete. São os caras. Existem uma série de pessoas que podem contratar uma série de profissionais para que a gente daqui a algum tempo tenhamos uma liga competitiva, tenhamos categorias de base, para que num futuro não tão distante a gente consiga competir com as principais seleções do mundo. Mas hoje nós não podemos. Porque fomos lá, batemos cara na casa deles, nos classificamos. Pô, e aí, cara? Legal, legal, bacana. Agora, eu vou passar pano por causa disso? Não vou passar pano. No Brasil, nós temos jogadores de qualidade, os caras são guerreiros, os caras são valentes, eles são talentosos. Eu não estou falando que ninguém é talentoso, eles são talentosos. Mas dá para bater de frente dos Estados Unidos? Vou menosprezar a seleção brasileira por causa disso? Não vou. Agora sim, eu só não concordo, volto a repetir, de ficar passando pano. É a mesma coisa o handball. E a mesma coisa aconteceu com o futebol, mas com o futebol foi diferente porque nós ganhamos. Aí na Noruega, pô, pessoal, né, fala que nós já perdemos, cadê o apoio, cadê o brasileiro, né? Tem muita gente que é maldosa, e eu volto a repetir. Tomamos pau, ganharam da Espanha, já acharam que não sei o quê. Gente, dá para bater de frente com a Noruega? Dava. Depois que você vê as atletas brasileiras falando no pós-jogo, você vê que nem elas, não é que elas não acreditavam, mas você vê que até elas sabem que o nível era absurdo. É absurdo. Estamos falando, e eu falei de basquete aqui. Nós temos o NBB no Brasil. Pô, o NBB é uma liga relevante. É uma liga relevante. É poderosa como deveria ser? Ainda não, mas ela é muito grande já. E ela vai ficar melhor. Eu acredito que assim, as casas de apostas têm a coisa boa e a coisa ruim. A coisa ruim é que tem gente que aposta todo o dinheiro, aposta sem moderação, não sabe usar isso da forma correta. Mas isso traz muita visibilidade para qualquer esporte. E isso movimenta uma grana, aumentam-se os patrocínios. Por que você acha que nos grandes países gira muito dinheiro? Porque tem muita aposta. Pô, nos Estados Unidos é uma loucura. Nos Estados Unidos é uma loucura. As questões de apostas esportivas é uma loucura. Por isso que gira muito dinheiro. O handball do Brasil, como é que é o handball do Brasil? Alguém sabe me dizer como é que é o handball do Brasil? Eu não sei dizer. Pô, você é leigo, você não procura, você não tem comprometimento? Eu não sei dizer, cara. Então, assim, como é que eu vou dizer que o Brasil vai bater a Noruega? Como é que eu vou passar pano? Não posso passar pano. A culpa é das jogadoras? Não, a culpa não é das jogadoras.
Aliás, a grande maioria das jogadoras tem que jogar fora, se não todas, né? Tem que jogar fora do país, na Europa, para estarem em nível competitivo, para elas praticarem a atividade que elas gostam, que elas nasceram para fazer, que elas são apaixonadas, que é jogar handebol. E no Brasil, cadê a Liga Brasileira de Handebol? Por isso que eu falei, eu não vou passar pano. Por quê? Isso aqui para mim é um motivo de olhar e falar, e aí galera, e o handebol do Brasil? Pô, as atletas vestem a camisa do Brasil, podiam ter se naturalizado com outra camisa, com outra seleção, porque lá eles valorizam, mas elas querem vestir essa camisa aqui. Elas querem vestir essa camisa aqui. Cadê o patrocínio? Cadê o incentivo? Só essas atletas não dá, a gente precisa de mais. Cadê as categorias de base? Cadê as revelações? Não tem, cara. Ó, assim, se pro masculino eu já não consigo nem dizer, imagina pro feminino. Ah, tá diminuindo? Cara, a gente sabe que o mundo é machista. Tudo que envolve o esporte no feminino, cara, assim, as cifras são menores. É injusto. É injusto. Por isso que no tênis, por exemplo, no tênis, a premiação, eles forçaram a premiação a ser igual para homens e mulheres. Para que se tenha igualdade. Agora, quando a gente olha para os outros esportes, futebol. O futebol brasileiro, o masculino e o feminino, é igual? Não é igual. É desigual. É muito desigual. O abismo é gigantesco. Então, assim, se estamos falando, eu falei de NBB, é uma liga de basquete masculina. E a feminina? Eu não sei dizer. E o handebol? Por isso que eu falo assim, se pro Brasil, pro masculino já é difícil, imagina pro feminino. E no feminino, nós somos uma nação poderosa no handebol. No feminino, e tem incentivo? Tem patrocínio? Não tem. Elas vão jogar fora do Brasil. Então aqui, quando eu falo, eu não sou passador de pano, eu vou ficar repetindo aqui, vai ficar chato. E eu não gosto dessa postura de passar pano. Porque não é criticar atleta. Eu não tô aqui criticando atleta. Eu não tô aqui criticando a comissão técnica. Eu não tô aqui criticando o treinador. Eu tô aqui criticando. Cadê, gente? Vocês vão começar a apoiar ou não vão? Porque nós temos potencial. Elas estão lá. Todas as Olimpíadas a gente fala, pô, o handebol pode fazer alguma coisa diferente. Handebol feminino. Toda a Olimpíada a gente pode fazer alguma coisa diferente. Só que cadê o apoio? Nunca tem apoio. Todo ciclo olímpico a gente deposita, o torcedor deposita esperança na seleção feminina de handebol. Todas as Olimpíadas. Todas as Olimpíadas. Porque nós temos potencial. Nós temos jogadoras de altíssimo nível. Agora, se não tiver apoio, se não tiver patrocínio, se não tiver liga forte, se não tiver... Porque assim, só jogadoras que atuam na Europa, não adianta. Como é que você vai compor uma seleção para bater uma Noruega, que ali o time inteiro é de elite? Como é que você vai bater? As nossas principais jogadoras, sim, mas pô, nós precisamos rodar. O basquetebol e o handebol são jogos que, diferente do futebol, o time fica rodando o tempo inteiro, porque é um jogo frenético. Não que futebol não seja, mas o futebol tem um limite de substituições. O handebol e o basquetebol fica circulando. Os caras, você tem que rodar o time, porque o cara não aguenta, o cara cansa. É uma correria do caramba, alto nível de intensidade. E aí, e na hora que precisa rodar o time, como é que eu vou manter o nível? Não tem como, cara. Então, assim, eu não gosto, e aconteceu com o Brasil, com a seleção brasileira de futebol também. Nós vamos chegar aqui. Aí batemos a Espanha, 4-2. 4-2. Legal. Pô, eu vou falar do jogo. Deixa eu só seguir nesse meu raciocínio. Batemos a Espanha. Cara, o que eu vi de desabafo na televisão é absurdo. É, falta de respeito. Falaram que nós íamos tomar goleada, que nós íamos cair para a Espanha, que não sei o quê. Cara, assim, primeira coisa, a final ainda não foi jogada. A final não foi jogada ainda. Tem que dar a resposta? Tem que dar a resposta para muita gente. Tem que dar a resposta para muita gente. Porque muita gente é maldosa. Na imprensa. Na imprensa. Tem muita gente que é maldosa. Mas nós só vencemos a semifinal. Porque o que consagra é o título. Né? Porque o Brasil está com os Estados Unidos engasgado. Então, assim, o que consagra é o título. E o que me preocupa é isso.
uma enxurrada de desabafo por vencer uma semifinal. Por vencer uma semifinal. O time tem liga, tem casca, tem corpo, tem motivação para ganhar dos Estados Unidos? Óbvio que tem, mas foi tanto desabafo que eu falei, cara, eu não sei mais se o time vai ter cabeça para jogar uma final. E aí, todos os críticos que antes de Brasil e Espanha falavam, nós vamos perder, nós vamos tomar goleada, que essas jogadoras não jogam nada, é tudo... Todos esses críticos vão voltar e vão falar a mesma coisa. Aí, ó, falaram um monte, né? Quiseram botar a branca, mó marra, na hora que tem que jogar para disputar o ouro, os caras não, elas não jogam, né? Elas não jogam. E a prata vai virar piada. É por isso que eu não gosto. É por isso que eu não gosto dessa coisa de, e eu falei isso, pô, da Eurocopa e na Copa América. Pô, seleção brasileira e seleção inglesa. Falei isso, que os caras faziam gol e é uma marra, né? Acho que ganhou o título. Assim, não é, tem que dar a resposta, tem que dar a resposta, mas essa não é a hora. E outra, assim, a crítica aconteceu? Sim. Precisava ser criticado? Sim. Assim, o que aconteceu no jogo contra o Japão foi uma loucura. Foi uma loucura. E aí, cara, assim, pô, vamos jogar contra a França. Sofremos o diabo. Qual que é o natural? Fomos eliminadas na Copa do Mundo na fase de grupos. Foi uma baita de uma decepção. Inclusive, perdendo para a França, e o troco veio agora, né? Tudo bem. Mas, cara, assim, me incomoda muito, porque, cara, eu não tô dizendo que, poxa, a gente... Tô falando aqui, tem muita gente que é maldosa. E quando é o futebol, cara, assim, muitas pessoas, a nossa imprensa esportiva, ela é dedicada ao futebol praticamente. Porque o futebol é a paixão nacional. Então, assim, tem muita gente que é maldosa mesmo. Não só torcedores em redes sociais, mas na imprensa esportiva. Tem muita gente que é muito maldosa. Que é muito maldosa. Tá? E isso acontece, isso é normal. Tem que dar resposta para essa galera? Tem que dar resposta para essa galera. Mas a resposta não é agora. A resposta não é agora. Ah, falaram que a gente é perna de pau, que nós ia perder, que nós somos ruins, que nós não temos talento. Pô, se você sabe que você tem talento, se você sabe que você é boa, que você joga bola, que tá vivendo um mau momento, cara, a hora do desabafo não é agora. Pô, batemos a Espanha, foi um chocolate. Foi um chocolate. Mas quem jogou melhor? O placar reflete o que foi a partida? O placar não reflete o que foi a partida. A Espanha jogou muito melhor que o Brasil? Aí também não. Eu não concordo com isso. Eu não tô dizendo. A Espanha teve mais posse de bola. Isso é outra história. A gente já vai falar do jogo. Nós jogamos bola para vencer. Mas assim, nós fomos muito melhor para ser 4-2? Não fomos muito melhor para ser 4-2. Mas nós fomos bem. Pô, nós competimos. Nós colocamos o Brasil de novo no mapa. Pô, vocês estavam achando que a gente era um monte de mosca morta? Tá aqui o Brasil, cara, né? O Brasil tem tradição. O masculino é pentacampeão? O feminino é campeão do mundo? Não é, mas nós temos tradição. Temos muita tradição. É uma camisa pesadíssima, apesar de não ter título olímpico nem título de Copa do Mundo. É uma camisa pesada. E mais uma vez a gente colocou o Brasil no mapa do mundo do futebol feminino. Opa, essa seleção brasileira é braba. Essa seleção brasileira é braba. A gente virou motivo de piada na fase de grupos e hoje a gente sai com muito respeito. Só que é o que eu falei, cara, a gente sai com respeito do mundo. A gente não sai com respeito dos críticos brasileiros ainda. O que vai consagrar é o título olímpico. E o título olímpico ainda vai ser disputado. Ah, mas os Estados Unidos também tá mal. E nós estava bem? A gente não estava bem. A gente começou a melhorar agora. E se a camisa pesar? E se num lance, pô, eu me recordo das duas pratas olímpicas que a gente teve no futebol feminino. Estados Unidos era um bom time? Sim, mas o Brasil tinha a bola para vencer os Estados Unidos nas duas ocasiões. Em um lance, os Estados Unidos mata o jogo. Então é aquela coisa que eu fico assim, cara, assim, uma série de desabafos que eu falei que tem que acontecer, mas, cara, assim, esse não é o momento. Esse não é o momento. Assim, e também, quer dizer, com doses de passação de pano. Eu não vou passar pano, cara.
A crítica que eu fiz é no sentido de, pô, de ser construtivo. Tem muita gente que é destrutivo. É destrutivo. Faz a crítica pela crítica sem nada a acrescentar. Eu falei aqui, cara, a gente critica quando tem que criticar. E eu falei que, poxa, eu recordo, quem acompanha a gente sabe, eu falei, cara, assim, elas devem estar com muita coisa entalada. Elas querem dar resposta para muita gente. Mas este não é a hora em nenhum lugar. O futebol feminino, ele cresceu muito? Cresceu. Tem mais estrutura? Tem. Melhorou muito? Melhorou muito. A CBF trata com mais carinho a seleção feminina? Com certeza. Não igual ao masculino, mas já começa a tratar com mais carinho. Tanto que o Edinaldo tá lá, tá festejando, tá fazendo a festa dele, tá legal, tá querendo se aparecer. Legal, tudo bem, faz parte. Agora sim, tem muito mais incentivo, tem muito mais estrutura, tem muito mais patrocínio. A CBF começa a dar mais valor? Sim, com certeza. Já melhorou muita coisa, mas não é igual. Eu falei aqui, cara, se as categorias de base do Brasil, se a estrutura de base do Brasil, ela é ruim para os homens, você imagina o que é para as mulheres. Cara, o Hendrick, poxa, ele veio ali do centro-oeste do Brasil, Brasília, se eu não me engano, né? Se eu não estou enganado. Pô, veio do centro-oeste. Cara, o pai do Hendrick pegou os vídeos dele lá, da habilidade, e tentou pedir alguma coisa aqui em São Paulo. Ele foi para o São Paulo Futebol Clube, o São Paulo não deu o emprego que o pai do Hendrick precisava, ele veio para o Palmeiras falou, pô, nós vamos dar o emprego que você precisa. E foi assim, cara, foi na cara e na coragem. E assim, e foi meio na cagada, porque o São Paulo não quis pagar. Falou, pô, não, nós não temos condição. Então assim, por isso que eu tô falando, se para o masculino já é difícil, você imagina. Pô, eu lembro da história do Leandro Damião, cara. Ele contando a história dele. Eles foram lá, pô, combinaram com o olheiro para conversar com ele. Chegaram lá, ele e o pai dele ficaram esperando. Pô, marcaram, sei lá, meio-dia, o cara não apareceu. 1 hora da tarde, 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, 5 horas da tarde. O cara foi aparecer à noite. Ele apareceu. Curiosamente, ele apareceu. E os caras esperaram. E os caras esperaram. E, pô, o Damião, pai, vamos embora, esse cara não vai aparecer mais. E o pai dele, não, nós vamos esperar, ele vai aparecer. E ele apareceu, velho. E ele apareceu. Então, por que eu tô falando? Pô, se é difícil para os homens, você imagina para as mulheres. Então, como eu falei, deve ter muita coisa entalada, muita resposta que precisa ser dada. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Achar que a Espanha fosse golear o Brasil, tá tudo bem, gente. Qual que é o problema disso? Para mim, é uma coisa de olhar e falar, cara, e aí, Edinaldo? Você tá aqui, você veio fazer o seu passeio, veio aproveitar Paris, veio gastar o dinheiro da CBF para aproveitar a cidade de Paris. Legal. E aí, cara? E aí? Os caras estão falando que a gente vai tomar pau da Espanha e você tá achando isso normal. E você tá achando isso legal. Nós tivemos um ciclo de Copa do Mundo e Olimpíadas com a Pia. Você trouxe manteve o ciclo dela, uma técnica sueca, campeã, legal. Eliminados na fase de grupo. E aí, Edinaldo? Cara, pra mim é coisa de você pegar e olhar pro Edinaldo, pra CBF e falar assim, cara, e aí, cara? Você tá achando isso normal? Você tá achando isso legal? É a mesma coisa, a gente critica a seleção brasileira masculina pela campanha na Copa América? Sim, a gente critica, normal, é legítimo, a gente critica os jogadores e tudo bem. Agora sim, fica a crítica pra CBF também. E aí, CBF? Você esperou o Ancelotti? Cadê? Né? Cadê? Pô, aí trouxe o Diniz, agora trouxe o Dorival, pô, cara, que trabalho de amador é esse? Que trabalho de amador é esse? Né? Por isso que eu falo assim, quando a gente critica, pô, falou que vai perder, os caras é maldoso, tem muita gente que é maldosa, mas como eu digo, falo, e daí, cara? E daí, se a galera tá falando que, pô, nós não vamos ganhar a Copa do Mundo, nós não vamos ganhar a próxima Copa no masculino, que a gente vai tomar pau da Espanha, que a gente vai tomar pau dos Estados Unidos, que a gente vai tomar pau da Noruega, cara, você tem que pegar e olhar assim, gente, vocês estão achando isso normal. Eu não estou achando isso normal. Não, é normal agora, assim, diante das condições que as duas equipes têm,
É natural eu imaginar isso. Agora, sim, eu não acho isso normal. Como é que é, cara? Vocês vão fazer alguma coisa? A gente vai melhorar? A gente vai ter mais apoio? A gente vai ter mais incentivo? Porque isso aqui que está acontecendo e que o público acha que vai acontecer é um reflexo do que a gente está vendo. Assim, nós não temos as mesmas condições de bater de frente. Ah, batemos a Espanha. Pô, já demos um recado diferente. Já mostramos que temos condições. Pô, mas agora é a hora do desabafo, de dar a resposta. Nós temos o final. Como eu falei, todo mundo que criticou e que foi maldoso, se perde para os Estados Unidos, os caras vão voltar. Agora eles estão quietinhos. Mas voltar aí, tá vendo? Ah, venceu a Espanha, já achou que ganhou o ouro. Ah, ganhou medalha de prata. Aí, pô, eu vou valorizar a prata, obviamente. Mas os caras não. Fica com a sua prata aí, ó. Você não achou que, ganhou, que a prata tava bom? Então tá aí, ó. Nós nunca vamos ser ouro. É isso que os caras vão falar. A gente vai sempre ser vice. Porque para essa seleção tá legal ser vice. É isso que os caras vão falar. Por isso que me incomoda. Pô, ai caramba, o pessoal falou isso, a gente teve que ouvir muita coisa. E vai continuar ouvindo muita coisa. E vai ficar pior. Vai ficar pior, sabe por quê? Porque com o aumento de patrocínio, visibilidade, estrutura, a cobrança é maior. A cobrança ela só aumenta. Então se tá ruim agora, com certeza vai. Se eu acho isso legal, se eu concordo, eu não concordo. Mas eu acho que é o preço que se paga para a gente ter um esporte forte. Eu falei sobre isso ontem, quando falava de Bernardinho, do voleibol masculino, eliminação para os Estados Unidos. Ah, é ruim? É ruim. Concordo? Não concordo. Mas, se é o preço que se paga para ter o esporte com visibilidade, com grana, com patrocínio, com estrutura, poxa, vambora. Uma hora a gente vai encontrar uma galera casca grossa, que vai blindar, que vai se isolar do mundo, vai ignorar todos esses críticos, vai mandar todo mundo para PQP e vai jogar bola. Uma hora vai acontecer, porque talento vai ter. Talento vai ter. Né, gente? Ó, tô me delongando demais, deixa eu finalizar. Só para passar por o Arthur Elias, fez a promessa para as jogadoras de que ia ser campeões. É um baita treinador. Temos um grande treinador. A mudança que aconteceu com a seleção ao longo da competição, assim, o quanto que elas cresceram, principalmente no aspecto mental, eu acho que assim, talento nunca faltou, qualidade nunca faltou. Eu acho que faltava assim a confiança. E o Arthur Elias conseguiu mexer com a confiança. Depois de você perder para o Japão da forma como foi, depois de perder para a Espanha da forma como foi, e o Arthur Elias conseguir mudar o estado de espírito, a questão, o lado psicológico das jogadoras, da forma como foi mudada, assim, é um treinador que a gente precisava. É o treinador para a seleção. Foi criticado pela sua convocação? Foi. E a gente falou, quando ele perde do Japão, que ele fala, pô, as verdades vão ter que ser ditas, né? Foi mais ou menos isso que ele falou. E eu fiz a minha leve crítica aqui, foi, pô, tudo bem, tem que falar a verdade. Mas quem tá lá porque você escolheu. Então se agora vai ter que ouvir a verdade, poxa, tem alguma coisa, então você escolheu errado. Né? E agora começa a se pagar. Deve ter sido dita a verdade ali. Pô, confio em vocês e vocês, né? Não, professor, foi mal, fomos mal, mas agora a coisa vai mudar, né? E é por aí. E nós estamos indo, e nós temos condição de ser campeão. Só que nós ainda não somos campeão. A gente ainda não jogou. É o que eu tava falando. Para finalizar, a Jenny Hermoso, né? Falou que a seleção brasileira não joga bola. Que te metam 4 gols de uma equipe que, para mim, não joga futebol. Mas no final, o que contam são gols. Se a Espanha tomou 4 gols de uma equipe que não joga futebol, eu acho que assim, a Jenny Hermoso e a seleção espanhola e a Federação Espanhola, eles vão ter que fazer uma reflexão muito mais profunda dos problemas do futebol espanhol. Porque você tomar 4 gols de uma seleção que não joga futebol, o teu problema ele é muito pior. O problema não é da seleção brasileira. Você tomar 4 gols de uma seleção que não joga bola, você tem um problema sério no seu time e você tem um problema muito sério, tá? Muito sério. Não vou ficar aqui dando já rolou resposta, né? Ah,
não é hora, já falei, essa não é hora de ficar dando resposta, mas já deram resposta, já publicaram em rede social, enfim, não vou ficar falando sobre isso. Eu só vou trazer o lance da Dina Hermoso, as aspas da Dina Hermoso, porque, como eu disse, ela pode falar o que ela quiser, ela perdeu, tudo bem. Pode ser boa perdedora, mal perdedora, enfim. Mas como eu disse, se ela diz que a seleção brasileira não joga futebol e elas tomaram 4 gols, pô, então assim, o problema não é da seleção brasileira, o problema é da seleção espanhola. Elas têm um problema muito grave, têm um problema muito sério. E o problema pode estar também na Jenny Hermoso, né? Que deveria ser umas lideranças do elenco e nos momentos mais difíceis ela não assumiu o protagonismo, ela não exerceu essa liderança. Ela pode ser um dos problemas também. Então, você pode criticar a seleção brasileira quanto quiser, agora sim, né? Tomar 4 de quem não joga bola, pô, aí todo o respeito que eu tinha à seleção espanhola começa a entrar em questionamento. Eu mesmo me questiono, cara, será que eu elogiei muito a seleção espanhola na Copa do Mundo? Para mim é a melhor seleção do mundo, ainda é, mas já começa a perder esse posto, já começa a olhar e falar, cara, não é tudo isso que a gente achava. Não é tudo isso que a gente achava, não era tão sólido, não era tão fechado, não tem tanta cabeça, não tem tantos protagonistas quanto a gente achava. A gente começa a se questionar. Pô, será que realmente é tudo isso? É tudo isso, mas já começa a diminuir. Porque se uma das protagonistas do elenco fala isso, pô, você tomar 4 gols de um time que não joga bola, então o teu problema ele é muito mais grave. O problema da seleção espanhola, para mim, é muito mais grave que a da brasileira. Muito mais. Porque nós não tomamos 4 de ninguém. Enfim, tá, gente? Ó, nós vamos seguir aqui. Eu vou finalizar o podcast por hoje. Vamos ter Alisson dos Santos, o Pio entrando em campo. O skate tá rolando, tá? Então nós vamos ter Alisson dos Santos na semifinal. Nós vamos ter. Tá rolando skate, vamos ficar na torcida. E é isso, tá, gente? Já me delonguei demais, eu vou finalizar por hoje. Amanhã a gente volta com mais podcast. Ah, e também temos a agenda do futebol brasileiro. Hoje também Copa do Brasil. Bragantino e Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e CRB, Bahia e Botafogo, Palmeiras e Flamengo, Grêmio e Corinthians, Fluminense e Juventude. Esses são os jogos do dia. Amanhã a gente repercute os classificados, os eliminados e a rodada de Olimpíadas também, tá? Vocês que nos acompanham até aqui, agradeço demais, fica o meu profundo agradecimento. Tamo junto, tamo junto. Valeu demais, um forte abraço e amanhã nós estamos de volta. Tchau!